Alô, alô, galerinha, saudações boreanas para todos vocês. E hoje aqui no canal estamos iniciando uma nova sessão. É a sessão Off Topic, uma sessão fora do eixo, onde Conan dará oportunidade para outros personagens. Mas primeiro, inscreva-se no canal, dá aquele joia bárbaro, ó, para marcar Conan, como sempre, ficar gigante, e YouTube dá mais visibilidade para o canal. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pedro Ivo Guerreiro Rodrigues apresenta Conan, o Bárbaro Brasileiro. Conceda minha vingança, mas se não me atender, vá para o inferno. Não contavam com minha astúcia. Pedro Ivo apresenta outro personagem que não é o Conan. E olha eu aqui de volta. Caso vocês não saibam, galerinha, eu tenho uma forma de me comunicar com o Conan lá na Era Iboriana, através de uma necromante, que ela viaja em várias realidades e em várias eras. Então, eu vou pedir autorização primeiro para o Conan, para que eu possa falar de outro personagem. Conan, autoriza aí, por favor, Conan. Em nome de Cron e Mitra, Pedro Ivo, eu te concedo, te dou autorização para você falar de outro personagem neste canal. Mas lembre-se de uma coisa, o canal é meu e o foco é Conan, o Bárbaro, sempre. E que Cron te dê discernimento para você saber administrar. Porque se ele não te der um discernimento e você não souber administrar, que os dois vão para o inferno. E hoje vamos falar dele, do grande, do magnífico, do mais ágil que uma tartaruga, do mais forte que um rato, dele mesmo, conhecido aqui no Brasil como Polegar Vermelho, o magnífico Chapolin Colorado. É isso aí. Mas quando se falar do herói, né, do grande Chapolin Colorado, vamos ter que falar do seu criador, do magnífico Roberto Gomes Bolanos. Vamos nessa! E adentrando na origem do seu criador, Roberto Gomes Bolanos, nascido em 21 de fevereiro de 1929 e falecido em 28 de novembro de 2014. Roberto Gomes Bolanos teve como ocupação ator, cantor, comediante, compositor, desenhista, diretor, dramaturgo, engenheiro, escritor, filantropo, humorista, pintor, poeta, produtor, publicitário e roteirista. Ufa! Gente, ele foi tudo isso mesmo. Ele foi considerado pelo jornal El País como humorista que criou personagens e que divertiram não só várias gerações, mas divertiram também milhões de pessoas ao redor do mundo, pois o mesmo ganhou notoriedade internacional através dos personagens Chaves e Chapolin Colorado. E também no programa Chespirito, que veio para cá para o Brasil como o Clube do Chaves na década de 90. Roberto Gomes Bolanos é filho de uma secretária bilíngue, Elza Bolanos, e filho de um pintor cartunista, Francisco Gomes Linhares. Em 21 de fevereiro de 1929, Roberto teve dois irmãos, Francisco e Horácio. O pai de Roberto sofria com um vício de bebida e faleceu de um derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha apenas 6 anos. Na época, Roberto ficou na janela da casa esperando seu pai chegar, até que se deu conta que ele jamais voltaria. Sua mãe, então, criou seus filhos praticamente sozinha e, mesmo com algumas dificuldades econômicas, conseguiu matricular os filhos nas melhores escolas da cidade da época. Quando Roberto ainda era criança, gostava muito de jogar futebol e praticava boxe. Ele chegou a se tornar um jogador de futebol, mas não pôde seguir na carreira devido à sua estatura baixa e seu baixo peso também. No boxe, chegou a ganhar um campeonato amador, mas também não seguiu adiante. Já crescido, Roberto passou a gostar de fazer pinturas, desenho, fazia muitas paisagens, rostos. Roberto estudou engenharia mecânica na Universidade Nacional Autônoma no México, mas não chegou de fato a se formar e nunca exerceu a profissão. Decidiu mudar de carreira. Começou a trabalhar como escritor criativo na rádio e televisão durante a década de 50. Precisamente em 1952, Roberto viu no jornal um anúncio na agência publicitária de Arce, que estava contratando um aprendiz de produtor. E foi lá tentar a sorte.
então decidiu se candidatar à vaga de produtor. Mas quando chegou na agência, a fila estava quilométrica, imensa. Aí ele viu a fila do redator, que estava bem menor, aí ele foi para a fila do redator. Aí lá conseguiu a vaga de redator publicitário. Assim, Roberto começou a trabalhar na DEAC, onde escreveu vinhetas, escreveu cartazes, tirinhas humorísticas. Em pouco tempo, Roberto se destacou e foi contratado para escrever roteiros do programa Viruta e Capulina, que eram os comediantes da época, era uma dupla de comediantes da época, que o nome do programa era Cômicos e Canciones, tendo Roberto como roteirista. Um dia, durante as gravações, um ator faltou. Aí, Roberto teve que fazer a substituição desse ator. No cinema, ele atuou pela primeira vez no filme Dos Loucos de Esquinas, em 1960. No entanto, continuou a dedicar a maior parte de seu tempo a escrever, contribuindo para os diálogos de script de televisão mexicana. Os roteiros de Roberto para a televisão fizeram tanto sucesso que ele logo também passou a escrever para o cinema. E em 1958, Roberto escreveu o roteiro do filme Los Legionários, o primeiro filme em que trabalhou. O diretor do filme, Augusto P. Delgado, ficou impressionado com o roteiro e logo veio o tão famoso apelido que ele deu a Roberto, que é o Chesperito. Era alusão a William Shakespeare, porque quando ele viu os roteiros de Roberto Gomes Bolanos, ele falou: rapaz, esse cara aqui escreve igual o Shakespeare, e logo ficou Shakesperito. E para diminuir o apelido, ficou Chesperito. Os roteiros de Roberto para o programa Cômicos e Canciones agradaram tanto que ele também foi chamado para roteirizar o programa de Estúdio de Pedro Vargas. O sucesso foi tão grande que os dois programas passaram a disputar o primeiro lugar de audiência, tendo exibido no mesmo canal, Telesistema Mexicano. Chesperito permaneceu no canal até 1968, quando os dois programas chegaram ao fim. Nesse ano, o Bolanos enfrentou dificuldades. Além do fim dos dois programas de Viruta e Capulina, se incomodaram com o sucesso de Bolanos também. Teve aquela velha invejinha, né? Vinha fazendo e acharam que ele estava ofuscando a dupla. Além disso, a mãe de Roberto, que é Elza Bolanos, faleceu devido a um câncer no pâncreas. Vendo o sucesso que o Roberto fazia com seus roteiros, Cantinflas, que era um dos maiores comediantes do México da época, quis fazer um programa com ele. Mas devido à falta de dinheiro, o programa nunca foi realizado. Além do roteiro de Chesperito, também se destacou como ator, principalmente fazendo comédia. Mas no início de carreira ele não atuava tanto. Geralmente fazia apenas participações especiais e se dedicava mesmo somente aos roteiros. Em 1969, Chesperito foi contratado pelo produtor Sérgio Pena para a recém-criada Televisão Independente do México, para escrever o programa humorístico de duração de meia hora. Então escreveu El Cidadano Gomes. Apesar de ter tido só 13 episódios, a série foi muito bem elogiada e fez sucesso. Nela, Chesperito, além de escrever os roteiros, atuou como papel principal e, a partir dali, Chesperito seguiu trabalhando como ator constante, atuando nos seus próprios programas. Em 1969 e 1970, Chesperito escreveu sketches humorísticas para o programa Sábados de la Fortuna. Entre essas sketches estava Lo Super Gênio de la Mesa Quadrada, criado em janeiro de 1970. Essa sketch fez tanto sucesso que em pouco tempo tornou-se um programa independente ao lado de Chesperito. Contracenava Ramon Valdez, Rubim Aguirre e Maria Antonieta de las Neves. Mais para frente falarei deles. Em outubro de 1970, o programa teve sua duração aumentada. Passou a exibir sketches de Chesperito. O programa também mudou o nome e passou a se chamar Programa Chesperito. Nessa época surge, então, esse personagem magnífico. É o Chapulín Colorado, ou Chapolin Colorado, o herói atrapalhado, um herói mais atrapalhado do mundo. Foi criado o personagem que se tornaria um sucesso de Bolanos. Chaves, também criado 2 anos depois do Chapulín Colorado. Tem uma pequena polêmica na criação do Chaves. Alguns sites falam que ele foi criado em 1971 e alguns sites falam que ele foi criado em 72. Mas a verdade é que Chaves e Chapulín só foram se tornar séries independentes, ou seja, deixaram de ser sketches dentro de programas, né, para se tornar séries independentes em 1973. E daí começou a saga do Chesperito, do Roberto Gomes Bolanos, e vamos adentrar agora do seu personagem que está sendo a temática aqui do vídeo, que é o Chapulín Colorado. Pois bem, galerinha, é importante frisar também que na ocasião da primeira confecção do uniforme do Chapulín Colorado, só havia 4 cores de tecido na emissora da época. Era o azul, preto, branco e vermelho.
Preto não era tão interessante assim, porque para Chespirito, que é o Roberto Gomes Bolanos, dava a impressão de luto. Branco também era ruim para a televisão, por ser uma cor muito clara e refletia no vídeo analógico da época. O azul inviabilizava o uso do chroma key, o recurso que Chespirito planejava já usar. Optou-se então pelo vermelho, não porque contivesse algum significado especial, mas por simples eliminação mesmo. Tá vendo, galerinha? O uniforme do Chapolin, tanto conhecido como vermelho, acabou sendo escolhido por eliminação e não por ter tido algum significado. Aí sim surgiu o nome Colorado. O nome do personagem Bolanos chegou até a cogitar como é o Chapolin Justiceiro, mas logo percebeu que a carga moral que esse nome trazia, como a intenção não era política e sim cômica, Colorado foi o escolhido. Baseado na cor escolhida, Bolanos teve a ideia de fazer do super-herói um gafanhoto. Isso porque no México há uma espécie de gafanhoto vermelho conhecido como El Chapulín, que é usado na alimentação. Da palavra chapulín, vem do Nautli, língua dos astecas, significa grilo, gafanhoto, em que, se tratando de super-heróis, é comum que tenham estampado em seus uniformes a primeira letra de seus nomes, né? Mas Chapolin tem duas, que é o CH. Entretanto, no alfabeto espanhol, o dígrafo CH foi considerado até 1994 como a única letra CHE pronunciada. Mesmo que seja escrita com 2 caracteres, o nome de todos os personagens de Roberto Gomes Bolanos começam com CH. Adentrando um pouco, né, galerinha? Chespirito tinha feito o personagem para que outros atores interpretassem como um filme, que rapidamente foi rejeitado devido à característica do personagem. O próprio Chespirito abandonou esta ideia e fez como um quadro do seu programa, dando vida ao personagem. O seriado tinha apenas um protagonista como personagem fixo, mas possuía alguns personagens que frequentemente apareciam em episódios, como os vilões. Quem não lembra do Quase Nada, Tripa Seca, Rasgabucho, Chinesinho, Poucas Trancas, entre outros. Alguns episódios, a crítica aos heróis norte-americanos se torna ainda mais visível com a aparição do Super Sam, que é interpretado pelo magnífico Ramon Valdez, né, que fez o seu Madruga lá no Chaves. O personagem tem seu uniforme das cores da bandeira dos Estados Unidos. Utilizava expressões em inglês e carregava um saquinho de dinheiro. É uma crítica direta ao capitalismo selvagem dos Estados Unidos. Ainda falava time is money. Quem não lembra do seu Madruga falando nesse personagem? Time is money. Chapolin é um personagem atemporal. Aparece em todos os lugares, em todos os tempos. Ele já apareceu no Faroeste, na Idade Média, no Renascimento, até mesmo no Espaço Sideral. Para que Chapolin apareça de qualquer lugar sem menor aviso, basta alguém pronunciar: e agora quem poderá me defender? E ele surge frequentemente, tropeçando em alguma coisa, respondendo ao seu apelo. Ele falando, quando alguém fala, e agora quem poderá me defender? Ele fala, eu. Ao começar pela sua entrada nada triunfal, o herói não impõe muito respeito e quase sempre é ridicularizado por seus inimigos. Então, Chapolin foi uma série, né? Como independente, ela durou de 1973 até 1979. Em 1980, ela passa a ser novamente esquete do quadro de Chespirito, que permanece até 92, que seu último episódio foi Mulher Tirana e Marido Banana. E assim, terminando a saga do Chapolin Colorado. E falando de atores que participaram ou tiveram participações fixas com Chespirito, vamos falar de Carlos Villagrán, que foi o intérprete do Kiko, e vários personagens, como o próprio nome Carlos, Quase Nada, Chinesinho, Fura-Tripa, Gorila, Bebê Jupiteriano e até o Homem Nuclear. Também teve o grande Ramon Valdez, que foi o inesquecível Seu Madruga, e outros personagens como Tripa Seca, Peterete, Pirata Alma Negra, Super Sam, Racha Cuca, Rasgabucho e Mão Negra. E teve a Florinda Mesa, essa foi casada com o próprio Chespirito, Roberto Gomes Bolanos. Ela fez a Dona Florinda e outros personagens, como Celina Rosa, a Rumorosa, a Mocinha, né? Diaba na Festa da Fantasia. Também tivemos o Rubem Aguirre, ou Rubiar Aguirre, dependendo da pronúncia aí do nome do ator, né? Fez o enigmático Professor Girafales, né? E outros personagens, como os Poucas Trancas, Porca Solta, Matadouro e Nenê.
E teve também o Edgar Vivar, que fez o inesquecível Senhor Barriga, fez outros personagens como Butina, Severiano Miron, Garrafa, Pança Louca e Almôndega. E também teve a Angelines Fernandes, vários personagens. Ela foi a inesquecível bruxa do 71, a louca dos dinossauros, a Ai princesa do Alfaiatezinho Valente, a madrasta da Branca de Neve como bruxa. Maria Antonieta de las Neves, essa foi a Chiquinha. E vários outros personagens, como a bruxa Baratuxa, Mocinha, fã do Chapolin, a madrasta da Branca de Neve, e assim vai. Horácio Gomes Bolanos, esse irmão do Chespirito, que fez o Godines, e várias outras participações. Também teve o Raul Chato Padilha, esse que fez o Carteiro Jaiminho do Chaves, e várias outras participações. Então, galerinha, espero que tenham gostado dessa sessão off-topic. Agora fique com a música do episódio que eu mais gosto do Chapolin. Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas, nas naves que poderão o seu voo superar os cometas. Eu queria uma vez por um minuto visitar o infinito e no planeta pousar por um minuto e a nossa origem encontrar. Que sonho, que sonho, que sonho! Eu queria uma nave nobre porque do universo eu sou o dono. E esse sonho pode ser realidade, pois porque lá os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e nas naves que poderão o seu voo superar os cometas. Superar os cometas. Superar os cometas. E hoje vamos falar dele, do enigmático, do mais forte que uma E olha eu aqui de volta. Caso vocês não sabem, galerinha. Não, volta. E olha eu aqui de volta. Caso vocês não sabem, galerinha, eu tenho uma forma de me comunicar com o Conan lá na Ereboriana, porque uma feiticeira necromante deixou essa... Galerinha, e não percam o próximo vídeo. Eu não gostei. Não gostei mesmo dessa dancinha. Todo fã do Conan que se preze jamais faria isso. Mas calma, Conan, você é muito sério. Deixa a parte cômica comigo. Isso foi só pra relaxar a galera. Não gosto disso. Lá na Ereboriana, Pedro Ivo, você não duraria nem 3 segundos. Tá bom, Conan. Então, pra ver se você se alegra um pouco no próximo vídeo, falarei dessa HQ gigante aqui, ó. Conan, edição histórica, Conan o Conquistador, uma HQ exclusiva pra você, garotinho. Então, Conan, me diga uma coisa, o que é o melhor da vida? Esmagar seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Isso é bom, isso é bom. Agora, Conan, vamos no áudio original. What is best in life? Crush your enemies, see the deep before you, sending the lamentation of the humans. É isso aí, e não perca o próximo vídeo. Por Croin Mitra, inscreva-se no meu canal, porque somente assim eu deixo esse idiota do Pedro Ivo administrar. Saudações iborianas para todos vocês, cães.